Esse final de semana acontece o Missionar, o Congresso de Missões aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Acompanhe conosco como foram esses dias. Eu sou a Mari Girão e esse é o Super Repórter. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra prega, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Geração, sacerdócio real, da nação, somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou e das trevas a luz nos resgatou, para sempre o seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra prega, proclama o reino de Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós. Amém, aplauda o Senhor. Glória a Deus, louvamos, Pai. Eu estou aqui com a Ana, ela que faz parte aqui da PIB. E hoje no congresso você está fazendo o quê? Hoje no congresso eu estou ministrando com a dança aqui. É a minha última ministração com eles, né? A minha despedida aqui com o Ministério de Dança, justamente para viver mais esse envio do Senhor, esse lugar de transição também. Então hoje se encerra um ciclo com a dança e é a minha última ministração com eles, lembrando mesmo que a missão ela acontece em igreja, né? Então isso tem um significado para mim não só do encerramento de um ciclo e como Deus encerra as coisas, mas isso também tem um significado pessoal e espiritual, de que não importa para onde a gente vai, nós continuamos sendo corpo, nós continuamos sendo igreja, e quem vai só pode ir por conta da igreja de Cristo Jesus. Então deixa uma mensagem para o pessoal que se interessa por missões, o que você diria, qual o conselho que você diria, você que está percorrendo aí esse caminho? Olha, eu demorei muito tempo assim para entender que a nossa missão ela começa quando a gente entende o que é missão, né? Então, missão não é ir para o Canadá, missão não é ir numa viagem missionária. Eu penso que isso são formas em que a missão se manifesta, mas eu lembro que quando eu entrei na faculdade para fazer teologia, eu já tinha um chamado, as nações já queimavam no meu coração esse anseio por servir as nações e ir em resposta também. Mas eu lembro que na minha cabeça assim, né? Eu ia virar obreira da PIB no primeiro ano, ia viver minha missão no primeiro ano e pronto, acabou. Esse era o final da linha, né? E eu lembro que Deus falou, não, você vai trabalhar. Para quem não sabe, eu sou professora de dança, tenho formação na área, trabalhei por muito tempo. E o Senhor, Ele primeiro me mostrou o meu foco missionário na dança. Então, a missão, ela não tem a ver com um campo geográfico. Ela tem a ver com o campo em que Deus colocou para você. E eu acho que serve muito aqui a parábola do... seja fiel no pouco, ou melhor, seja fiel no que Deus te deu. Deus te deu uma casa, Deus te colocou como vendedor de uma loja, Deus te deu o direito ou a medicina. O que Deus te deu hoje são os instrumentos que Deus te deu para te dar a missão hoje, porque nós vamos mudando de missão, mas a missão só é uma só. Então, a missão está na nossa vida, na forma como nós vivemos. Então, eu precisei entender que quando eu entrava numa sala de aula, eu não estava ali como uma professora de dança, eu estava ali como uma líder e ministra do Evangelho. E que como Deus tinha me dado essa autoridade, eu tinha uma autoridade do Senhor para mudar a vida das pessoas ali. E isso mudou todo o resto
do meu tempo com a dança ali. E realmente, se não fosse esse processo, eu não teria me tornado uma obreira na igreja, ou mesmo sido enviada para o Canadá, ou para Guaraqueçaba, ou para o Traumirão em Tamandaré, né? Porque eu ainda não tinha entendido o que era a missão. Então, se eu posso dizer algo sobre viver a missão ela não depende de você ser enviada para um lugar. Deus já te enviou. Então, identifique qual foi o lugar que o Senhor já te enviou, identifique as ferramentas que Ele te deu e vai viver a sua missão. Usa isso para a honra e glória do nome do Senhor. A Valéria está aqui com a gente, ela que coordena as equipes do workshop, né, Valéria? Isso, a equipe do workshop, que aconteceu hoje à tarde, em 2 sessões, e foi tremendo poder ouvir os testemunhos que os participantes, alguns, né, que já compartilharam comigo aí desse tempo, de poder ver como Deus reacendeu aquela chama de missões que às vezes estava um pouquinho apagada do seu chamado. Eu vi gente saindo das salas com os olhos marejados, né, outros que compartilharam comigo momentos de oração que viveram ali, junto com os preletores, né, de necessidades que há no campo missionário. Então, está sendo uma bênção. E também, né, o Workshop Kids, também um momento especial ali de poder ministrar às nossas crianças, né, já desde já, o chamado do Senhor, a importância. Então, tá muito especial hoje à tarde e eu ainda acredito que ainda vou ouvir mais testemunhos daquilo que Deus fez. Isso aí. Valéria, e como que os voluntários do Ministério de Missões, como que faz, esse ano tiveram muitos voluntários, como é que foi? Sim, são quase 500 voluntários envolvidos em várias áreas, né, desde o workshop, experiências missionárias, toda a área da comunicação, bastidores, logística, muita gente trabalhando, né, para que a gente possa promover esse evento tão importante que nos ajuda a mobilizar missões. E você também faz parte da Escola Telos, é isso? Como é que... Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que é a Escola Telos. A Escola Telos é a nossa escola de missões, né, a Escola de Missões da PIB de Curitiba, e que agora no Missionário está lançando mais 2 novos programas. Então, quem quiser saber mais sobre a escola pode entrar no site pibcuritiba.org.br/telos. E ali você vai poder descobrir, né, e saber mais sobre os nossos programas. Temos programas lançando agora para adolescentes, né, de 13 a 17 anos, uma viagem missionária nas férias de julho para os adolescentes. Temos também o Telos EAD, que é para qualquer pessoa que quer aprender mais sobre missões. Pode conhecer a escola, pode estudar através de módulos online e pode também escolher, né, optar talvez por fazer o prático, né, ir para um campo missionário, atuar também. E o Telos Integral, que é para jovens de 18 a 30 anos, que aí eles mergulham em missões, ficam 1 ano, né, viajando aí pelo Brasil, vão para fora do país também, e despertando, né, o ser vocacionado, despertando o chamado, despertando obreiros para a nossa grande obra aí que tem. Acabamos o workshop, mais um workshop aqui do nosso Congresso de Missões, e a Giane Brunetti acabou de trazer esse workshop, né, Giane? Você que é missionária da Jocum e lideram também, né, junto aqui o esposo, lideram a base da Jocum em Guiné-Bissau, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo, nós lideramos uma base na Guiné-Bissau, no oeste da África. O workshop foi para falar um pouquinho disso, conta um pouquinho de como foi o workshop. O workshop vai falar sobre vocação, chamado missionário. É interessante que muitas pessoas têm muitas perguntas nessa área. Então foi muito legal de poder compartilhar a minha experiência e trazer a calma, porque parece que traz muita incerteza, insegurança, mas é um processo que pode ser vivido de forma muito tranquila com Deus e com o apoio da igreja. O projeto, a base é daqui da PIB? Como é que funciona? Nós Apoiado? somos apoiados pela PIB, sim, é um projeto apoiado pela PIB, mas é uma base de Jocum independente que já existia antes. Nós herdamos um trabalho bem grande. Nós herdamos uma escola para 1000 crianças, clínica e vários outros ministérios, e Deus nos deu uma visão bem maior para Guiné-Bissau. Então, estamos trabalhando junto com a PIB, mas também com a Jocum como um todo. Fala um pouquinho lá, quanto tempo que vocês estão lá na base? Sim.
No caso, nós já estamos há 17 anos servindo em Guiné-Bissau e nesse tempo, como família, liderando a base há 2 anos. Eu quero que vocês falem um pouquinho de como que vocês sentiram esse chamado, como que Deus falou no coração de vocês. A gente viu aqui um pouco do workshop e são muitos desafios, né? O pessoal perguntando como que vocês lidam essa questão da família, muitos desafios. Fala um pouquinho pra gente como vocês receberam esse chamado e como que está sendo o privilégio também, né? Então, a minha história é um pouco longa, então eu vou diminuir no sentido de que Deus começou a me atrair para a presença dele de um ponto que eu não conseguia mais me imaginar fazendo nada mais do que ser missionária. Então eu tive um encontro pessoal com Jesus muito forte, que me mudou radicalmente, e disso eu falei, cara, eu não quero fazer mais nada que não seja missões. E daí ele foi confirmando, foi me mostrando o caminho e a jornada, que já se passa mais de 24 anos como missionária na Jocum. Sim. No meu caso, foi mesmo na minha conversão aos 15 anos. O Senhor estava enchendo o meu coração de paixão por Ele, paixão pelos povos. E ao me envolver em missões com outros missionários, o Senhor foi confirmando mais e mais o chamado. E depois, posteriormente, no momento de intercessão, o Senhor trouxe a nação de Guiné-Bissau como uma nação específica que Ele tinha me dado como herança. E desde então nós temos servido lá. Deixa uma mensagem então para o pessoal de casa que tem interesse de seguir esse ministério. O que vocês diriam para os nossos telespectadores? Se envolva, começa no seu bairro, começa na sua igreja, vai para uma viagem missionária curta, lê livros que falem sobre isso, vídeos que falem sobre isso. Quanto mais você for exposto, mais claro o chamado vai ser. Sim. Você não vai se arrepender. Nós temos a certeza de que aquilo que Deus tem para você é melhor do que você mesmo planeja para a sua própria vida. Você não vai se arrepender, Ele vai prover todas as suas necessidades e você vai ver coisas muito maiores nesses passos de obediência. Então se envolva. Estamos aqui com o pastor Diogo, ele que foi facilitador desse workshop. Pastor, bem-vindo à Rede Super. Obrigado, Mari, obrigado, queridos. Pastor, conta um pouquinho de como foi esse workshop, o tema, muitas pessoas aqui querendo saber mais sobre missões, né? É legal porque a gente falou aqui sobre como alinhar, né, aquilo que Deus está falando comigo com relação à minha vocação com aquilo que eu penso sobre a vida. Então é muito interessante e muito fortuito eu estar aqui porque foi o que aconteceu na minha vida, né? Eu tinha uma profissão, tinha uma caminhada e quando Deus chama a gente não tem como dizer outra coisa senão sim. Então é isso que a Jeane teve passando para a gente e o trabalho deles na Guiné-Bissau é fantástico. E a gente aqui no missionário está sendo muito abençoado, né? São 11 missionários diferentes que vieram para ministrar sobre nós. Então coisa linda que a gente está recebendo nesses dias, está muito especial. Pastor, o propósito do missionário em geral? O propósito é equipar a igreja para entender e colocar fogo também nos corações para que a gente possa viver coisas especiais como igreja e ir a lugares através dos nossos missionários. A gente tem 3 ações que a gente sabe que a gente tem que tomar, né? Eu preciso orar por missões, ou seja, por quem não foi alcançado por Jesus ainda. Eu preciso ser sustentado, ser aquele que sustenta, né, missões, e eu preciso ir. E eu posso ir em qualquer esfera, eu posso ir através do trabalho que eu faço na comunidade, através das viagens missionárias, ou se Deus tem um chamado específico, eu tenho que ir para as missões, tenho que ir para as nações. Então, que Deus esteja falando através desse congresso para toda a nossa igreja, para toda a nossa comunidade. Pastor, então deixa uma mensagem para o pessoal que sente no coração o desejo de fazer missão e como que ele pode fazer parte aqui na PIB. Olha, é muito especial as iniciativas que nós temos. A nossa igreja ela tem muitas portas em que você pode entrar, muitas oportunidades que você pode aproveitar. Se Deus está falando com você, e Ele fala com todos os cristãos, todos aqueles que são salvos, então se você está ouvindo o chamado, olha, se inscreve no Telos, agora tem o Telos Workshop, que é totalmente online, para aquele que não tem uma disponibilidade no momento de ir para um local, ou não pode doar o ano todo, faz de forma online esse curso para aprender mais. Você pode também entrar em contato com o Ministério de Missões para aprender. Você pode adotar um missionário na sua célula. São inúmeras possibilidades que a gente tem. São mais de 90 missionários aqui na nossa igreja. Isso é muito especial, Mari. Então, assim, tem muita chance de você impactar o mundo através de missões. Não deixe de fazer parte. Venha conosco. E esse foi mais um Super Repórter. Se você quiser conhecer mais sobre o Ministério de Missões, vai estar passando aqui embaixo as redes sociais para você saber tudo e também servir nesse ministério tão importante da nossa igreja. Rede Super, inspirando você.